noite, sejam todos muito bem-vindos. Há poucos dias atrás, entrevistamos aqui a presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Lisa Sense. Dialogamos sobre as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência para conviver na sociedade atual. Já conquistamos vários avanços, indiscutivelmente estamos muito melhores do que antes, mas temos que avançar muito mais. Mas ficou uma questão extremamente importante. Como as pessoas com deficiência podem ir para o mercado de trabalho, já que elas precisam sobreviver, desempenhar uma atividade, têm capacidade para isso, independente da sua deficiência? Pois bem, vamos hoje dialogar um pouco sobre isso. E, para tanto, convidei Guilherme Braga, que é CEO e fundador da Egalité, Recursos Humanos Especiais, para tratarmos exatamente sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas primeiro, obrigado por ter vindo, Guilherme, uma satisfação te receber, grande alegria. Quem é Guilherme Braga? É para situar o nosso telespectador. Perfeito. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou um empreendedor e me apaixonei pela causa, né, da inclusão de pessoas com deficiência e venho trabalhando com isso nos últimos 10 anos. Então, a ideia surge, né, na época que eu ainda fazia faculdade de Direito, então, de escola um pouco... Tu é advogado? Advogado não, apenas bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Acabei nunca dando andamento, né, na minha formação em Direito, porque eu acabei indo para esse lado do empreendedorismo. Então, quem é o Guilherme é um pouco difícil, né? Às vezes a história é longa demais para a gente entrar, mas hoje o meu foco tem sido promover a inclusão de pessoas com deficiência através do trabalho que a gente faz na Egalité. O que é Egalité? Bom, o nome vem, né, do lema da Revolução Francesa, que representa a igualdade. E tem muito a ver com o que a Egalité acredita. A gente não tem uma visão assistencialista da inclusão. O que nós acreditamos é que as pessoas com deficiência têm um potencial igual ou maior como qualquer outra pessoa. Então, o que é necessário é realmente a gente conseguir dar condições para que essas pessoas tenham a igualdade de oportunidades e possam efetivamente demonstrar o seu valor no mercado de trabalho. Vocês têm um lema, inclusão de profissionais com deficiência e resultados. O que é isto? É exatamente esse ponto, né, que eu trago de não ter uma visão assistencialista. A gente quer que a inclusão seja boa tanto para a pessoa com deficiência quanto para a empresa. Um exemplo que eu posso dar, a gente trabalha com uma rede de varejos, que a gente incluiu 700 pessoas com deficiência. 700 pessoas com deficiência? Isso, ao longo de 1 ano e meio de projeto. E o que aconteceu? A gente foi medir os resultados desse grupo e a taxa de turnover era menos da metade do que das pessoas sem deficiência. Ou seja, esse grupo varejista começou a perceber que a inclusão ela não só era uma questão social e legal, porque nós temos uma lei que trata sobre isso, né? Aí o meu lado do direito entra em campo. Não, né? É importante que as pessoas saibam disso. Hoje existe uma cota que as empresas obrigatoriamente devem utilizar pessoas com deficiência. Então isso é importante. Mas o que tu estás tratando é algo mais do que isso. Exatamente. E é a visão que a gente tem. Por isso, a inclusão e resultados. Existe uma lei que obriga empresas a partir de 100 funcionários a incluir um percentual de 2% a 5% no seu quadro de colaboradores, mas a gente não quer que isso seja apenas mais uma obrigação, mas que a empresa ela abrace a diversidade e comece a perceber o valor desse resultado. Então, esse exemplo ficou muito claro, ou seja, no varejo se tem um grande problema, né, da rotatividade das pessoas. Alta rotatividade. Exatamente. E incluindo pessoas com deficiência, esse grupo conseguiu diminuir a taxa de rotatividade deles. Então, a gente percebe que não é só uma lei e que existem vários outros resultados, como muitas vezes a melhoria do clima, a melhoria da satisfação dos colaboradores e muitas vezes até da performance do time. Existem muitos estudos que vinculam o grau de diversidade da equipe com os resultados que elas geram.
Então, o nosso objetivo é demonstrar esses resultados, não só apenas uma lei, mas sim realmente como algo que pode ser muito benéfico para a cultura organizacional daquela empresa. Existem pessoas com deficiência de vários tipos, obviamente, com suas deficiências específicas. Pessoas com deficiência visual, chegando até a cegueira total, pessoas com problemas de mobilidade, que só andam em cadeira de rodas, enfim, são várias as espécies. E pessoas que não têm membros, enfim. Sabemos que essas pessoas querem trabalhar, buscam um lugar no mercado de trabalho. Como é que vocês tratam estas diferenças para capacitá-las e colocá-las no mercado de trabalho? A HLT, ela trabalha com todos os tipos de deficiência. Então, no nosso entendimento, não se deve existir uma restrição. Eu só posso trabalhar com essa deficiência ou só posso trabalhar com aquela. Então, a empresa vai ter esse papel de entender o seu negócio e como que pode otimizar, né, a inclusão nesse formato. Então, a gente hoje trabalha deficiência intelectual, visual, auditiva, física, psicossocial. Então, a gente vai ajudar realmente todas essas pessoas. E aí, existem particularidades de cada deficiência. Se a gente pegar, por exemplo, um surdo que se comunica através de Libras, é necessário que se tenha uma adaptação da empresa para receber esse tipo de pessoa. Assim como, para receber um cadeirante, a empresa vai ter que ter uma acessibilidade arquitetônica, uma acessibilidade física nesse sentido. Para um deficiente visual, se ele utiliza o computador, vai precisar ter um software que é um leitor de tela. Então, a gente vai ajudar a empresa a antecipar essas necessidades para que quando inclua uma pessoa com deficiência, ela tenha todas as condições, e aí a gente volta, né, para o tema da igualdade, ou seja, para conseguir ter um desempenho em igualdade com os outros colaboradores da empresa. Ou seja, na verdade é uma via de duas mãos. Nós não estamos tratando somente com pessoas que são pessoas com deficiência que querem buscar um emprego, ter uma possibilidade de estar no mercado de trabalho. Mas existe o outro lado, é o mercado de trabalho que tem que compreender e respeitar essas diferenças. Não como alguém que mereça a pena, e tu colocaste muito bem, mas que alguém que se agrega à equipe e com peculiaridades. Aliás, eu sempre lembro, na verdade, todos nós temos nossas peculiaridades. Eu gosto muito de um bottom que o pessoal que trabalha com saúde mental usa. É um bottom, normalmente é um bottom grande, mas com letras muito miúdas, que obriga a gente, para poder ler, se aproximar bastante do bottom. Então a gente acaba indo. E o que diz o bottom? De perto ninguém é normal. Eu acho fantástico porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos as nossas diferenças. Eu cito sempre o meu caso, eu tenho 1,98 m. Pois bem, a sociedade ela foi pensada e planejada para as pessoas com 1,70 m, magras, jovens. Então, esta relação entre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho, ela tem que ser vista. Como é que vocês trabalham isso do lado de cá? Exatamente para que a empresa possa, ao receber alguém indicado por vocês que se sente capacitado, para que ela receba bem e com naturalidade esta pessoa com deficiência. Isso é uma evolução que a gente vem percebendo aí ao longo dos últimos anos, né? Cada vez mais as empresas preocupadas em efetivamente incluir as pessoas com deficiência. Porque existe uma diferença da inserção para a inclusão. A inserção, a gente está basicamente pensando em uma caixa. E eu quero que tenha um encaixe perfeito. Ou seja, eu vou restringir o tipo de deficiência, eu não vou flexibilizar pré-requisitos, eu não estou repensando o meu negócio e os meus processos. Quer cumprir a lei, ponto. Exatamente. Então eu preciso contratar uma pessoa com deficiência, mas eu preciso que ela se encaixe exatamente nessa posição e eu não vou flexibilizar absolutamente nada. Quando a gente parte para a inclusão, a empresa ela se abre para muitas vezes repensar os seus processos, repensar a sua estrutura, porque daqui a pouco eu estou pensando em um colaborador com deficiência, mas isso também vai servir para um fornecedor, vai servir para um cliente, vai servir para um colaborador que daqui a pouco sofre um acidente, faz uma cirurgia e está com uma mobilidade reduzida temporária. Então, a
a empresa vai além do que somente diz a lei e começa a repensar tudo isso. E o que a gente tem percebido é que as empresas que se abrem para repensar os seus processos, elas efetivamente têm um ganho de produtividade. Vou citar um exemplo de uma empresa que a gente trabalhava na área financeira, que tinha um setor de controle de fraudes. Então, basicamente, o trabalho das pessoas era analisarem o contrato versus o documento de identidade da pessoa. Um trabalho que requer uma concentração muito grande para evitar exatamente o tipo de fraude. E quando a gente foi chamado para incluir pessoas nesse departamento, a gente sugeriu, vamos incluir pessoas com deficiência auditiva, surdos. E aí o gestor nos falou, olha, mas é que as pessoas desse setor falam ao telefone. Eu falei, poxa, mas por que precisam falar ao telefone? Não, porque precisam dar suporte para outros setores da empresa, etc. E aí a nossa sugestão foi o seguinte, bom, vocês também têm um suporte por e-mail e por um chat interno da empresa. Por que a gente não inclui os deficientes auditivos? Eles fazem o atendimento por e-mail e chat e os outros colegas que não têm deficiência fazem o trabalho por telefone. Pode ser? Pode. Esses deficientes auditivos que a gente colocou tinham uma produtividade muito acima do que os outros colaboradores sem deficiência. E eles começaram a perceber que o telefone atrapalhava. Porque imagina, a pessoa está no meio de um processo em que ela tem que ter uma concentração grande, toca o telefone, ela para tudo aquilo que ela está fazendo. Então, a empresa se abriu a repensar o processo para uma pessoa com deficiência e aquilo ali virou norma. Todas as pessoas daquele setor deixaram de dar atendimento pelo telefone. Então, é isso que a gente quer, que as empresas elas realmente repensem, muitas vezes, a forma com que elas fazem. Porque hoje, num mercado muito competitivo, as empresas, às vezes, querem super-homem, a gente brinca, né? Que precisa ter todas as competências do mundo, né? E, às vezes, não é possível. O que a gente vai precisar é entender qual que é aquela função e pensar outras formas de fazer isso. Bom, a Egalite tem, desde a sua concepção, 10 anos, mas 7 anos de atividade prática. Nesses 7 anos, Guilherme, o que tu percebe de mudança na visão dos empresários? Ou seja, em relação à contratação de pessoas com deficiência. Eles estão se abrindo, compreendendo melhor que isto não é simplesmente uma conquista que está consagrada na lei, mas que representa uma vantagem para a empresa. Tem algum setor onde se torna mais fácil a colocação de pessoas com deficiência? Bom, primeiro ponto, a lei de cotas, ela não é uma novidade, né? Ela já tem 26 anos. Então, algumas empresas, às vezes, querem pedir prazo e para dizer, poxa, não, mas você está trabalhando há pouco tempo com isso. Não, já tem há muito tempo, né? A evolução que a gente percebe nesses 7 anos de estrada que a gente tem é que se existia uma dúvida, porque no Brasil tem um pouco disso, né? Se a lei vai pegar ou se não vai pegar, eu vou precisar realmente cumprir isso, eu posso tomar medidas paliativas para daqui a pouco ganhar tempo. No mau sentido, jeitinho brasileiro no mau sentido. E hoje é uma realidade, né? E não se tem dúvida da seriedade que o trabalho da fiscalização através do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho realizam aqui no Rio Grande do Sul, que é como realmente referência para o Brasil inteiro, né? O trabalho que foi liderado pela doutora Ana Costa e hoje já tem várias outras pessoas, o Rafael Giger, o Jacob. Então, se tem uma seriedade muito grande nesse trabalho que é realizado e não se aceita mais ações paliativas. Se tem cobrado realmente ações efetivas das empresas para não só o cumprimento de cota, mas a inclusão de pessoas com deficiência. Quanto a setores, não existe algum que seja mais fácil do que o outro. O que a gente percebe é a importância da cultura da empresa. E isso é o que vai tornar, entre aspas, fácil a inclusão. Se a empresa estiver aberta a realmente mudar a sua cultura, se tornar mais aberta à inclusão, aí sim parece que é fácil, né? Então a gente tem hoje clientes nossos que têm 3 mil, 4 mil pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Maravilha!
são praticamente empresas, né, formadas por pessoas com deficiência. E aí, às vezes, tem empresas que têm uma cota de 20, 30 pessoas com deficiência e acha que é muito difícil, né? Mas, na verdade, é um trabalho que não tem mágica, é realmente um trabalho diário que a empresa vai ter que fazer para caminhar em direção a uma cultura mais inclusiva. Uma das deficiências que sempre acabou colocando maiores obstáculos para que as pessoas com essa deficiência pudessem ingressar no mercado de trabalho é a deficiência visual, cegos, especialmente quando o problema atinge a totalidade da visão. Vocês trabalham com um processo de procurar incluir essas pessoas com deficiência através de mecanismos. São mecanismos que já existem, de certa forma, no mercado, mas vocês procuraram aperfeiçoar. Fale um pouco sobre isso, Guilherme. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com a acessibilidade dentro de tudo que a gente faz. Então, a Egalité tem usado cada vez mais a tecnologia para conseguir ganhar escala, né? Então, hoje, apesar da gente ter escritório em Porto Alegre e São Paulo, a gente já realizou a inclusão de mais de 4.000 pessoas em 16 estados do Brasil. 4.000 pessoas incluídas no mercado de trabalho através da Egalité. Exatamente, exatamente. Então, a gente usou muita tecnologia para conseguir fazer isso, em que a gente analisa o perfil do candidato, olhando para requisitos técnicos, mas para também requisitos comportamentais. Esse é um dos pontos que a gente considera muito importantes para conseguir fazer uma boa inclusão. Como é que vocês avaliam esses requisitos comportamentais, já que vocês estão simplesmente recebendo um candidato a uma vaga, a alguma coisa? Como é que é feita isto? Como é que isto é realizado na medida que é indiscutivelmente um ponto muito difícil hoje na avaliação de qualquer recursos humanos de empresas? Existem ferramentas, né? A Egalité desenvolveu uma, que é uma avaliação do perfil comportamental do candidato. Ele vai preencher isso através do nosso site. Então, para um deficiente visual, por exemplo, todo o nosso sistema foi desenvolvido para que ele rodasse num leitor de tela, ou seja, a pessoa consegue utilizar normalmente. Para um deficiente auditivo, um surdo, a gente tem vídeos em Libras explicando todas as etapas do processo. Então, a gente teve essa preocupação. O candidato cadastra o currículo dele, vai fazer a avaliação do perfil comportamental e o nosso sistema o que faz? Pega as vagas que a gente tem no nosso sistema e cruza essas informações. Então, existe um algoritmo que calcula qual que é o candidato mais adequado para cada uma dessas vagas. Lá no final do processo, a nossa equipe de recrutamento, que é formada por profissionais da área da psicologia, fazem uma validação, conversam com esses candidatos, entendem as intenções deles e aí encaminham ou não para cada uma dessas vagas. Primeiro é a máquina, ou seja, o algoritmo faz as leituras, verifica as combinações, faz a seleção, mas depois a etapa seguinte são profissionais, seres humanos que fazem isso. Exatamente. A gente teve muito essa preocupação. Como que a gente adiciona a tecnologia para ganhar uma escala maior, uma maior efetividade, mas sem perder a pessoalidade, a humanização por trás desses processos? Então, a gente tem um feedback muito bom, mesmo que à distância, de candidatos que a gente atende no Rio de Janeiro, na Paraíba, em Manaus, que nos dão esse retorno de volta, né, do diferencial que a Egalité trata as pessoas. Então, a gente vai buscar trazer um acolhimento para os candidatos. E outro ponto importante é que a gente nunca cobra nada das pessoas com deficiência. Então, todo esse processo de recrutamento e seleção, ele não tem nenhum custo e a gente ainda tem uma plataforma de ensino à distância que a gente dá curso de graça para que as pessoas possam se capacitar antes de entrar no mercado de trabalho. Vocês cobram diretamente da empresa? Exatamente. O nosso modelo de negócios, né, ele tem uma empresa com fins lucrativos, com base na receita das empresas, que vão vir do recrutamento e seleção e também de consultoria. Então, a gente vai ajudar a empresa a
capacitar os seus gestores, a treinar o RH, a sensibilizar os colegas de trabalho. Então, a gente também dá todo esse suporte para o projeto de inclusão. Voltando à deficiência visual. Então, vocês têm, obviamente, todo o instrumental, as ferramentas, do ponto de vista de fazer essa relação com as pessoas com deficiência visual. Também fazem a seleção, etc., escolhem, mas e como é que isso funciona no outro lado, nas empresas? As empresas estão se adaptando com as novas ferramentas para receberem os deficientes visuais? Isso ainda é uma dificuldade. Hoje, a deficiência visual, né, a cegueira, é uma das que existem mais barreiras para a inclusão e, na nossa opinião, é uma simples falta de informação. Porque as empresas, às vezes, acham que precisam fazer uma grande adaptação, quando, na verdade, a pessoa utiliza um leitor de tela, que é um software livre, que não tem nenhum custo, então vai chegar com um pendrive, vai instalar e sai rodando na hora. É importante essa explicação, Guilherme, porque certamente temos empresários nos ouvindo e vem a seguinte questão: bom, tá bem, eu estou disposto a contratar uma pessoa com deficiência, que no caso específico, com deficiência visual. Qual é o investimento que eu tenho que fazer para adaptar a minha estrutura para receber este funcionário? Hoje, a maioria das pessoas trabalham usando computador. Vai utilizar o e-mail, vai utilizar o pacote Office, a internet. Tudo isso é adaptável a um leitor de tela, né? Eventualmente, uma empresa ela pode ter algum outro sistema que não seja acessível. Mas o básico que a gente utiliza no nosso dia a dia é totalmente adaptável a isso. E não tem nenhum custo. E às vezes a empresa pensa, né, que acessibilidade é ter piso tátil por todos os lugares. E também não é isso que a norma diz. Então, normalmente, as adaptações para se incluir um deficiente visual são infinitamente menores do que essa ideia. A gente está fazendo, a gente até está lançando hoje um workshop que a gente vai fazer em parceria com uma empresa chamada Prime Sale, que utiliza a velejada como uma ferramenta para desenvolver a liderança. O que é isso? O que é a velejada? Sentar num barco à vela e ter que seguir algum rumo, né? Sim. Então, utiliza o veleiro, né, para poder a pessoa se dar conta e trazer insights para o dia a dia. A gente está fazendo uma parceria com eles para fazer um workshop com deficientes visuais. Então, vai ser um time dentro do veleiro formado por cegos e por pessoas sem deficiência que queiram entender mais sobre isso, exatamente para a gente conseguir desmistificar muitas das questões. E que, às vezes, com certeza, um deficiente visual vai contribuir e muito, né, num ambiente desses de velejada e, às vezes, incerto que a gente vai trabalhar. Bom, a Egalité já colocou 4 mil profissionais no mercado em todo o país. Aí vem a pergunta, que é normal. Pegando o Rio Grande do Sul, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde a Egalité surgiu, comparando com outros estados, é mais fácil ou menos, ou mais difícil a alocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Onde é que é mais fácil e onde é que é mais difícil nesse país, já que nós temos particularidades em cada estado? Eu acho que o Rio Grande do Sul ele avançou bastante, muito pelo trabalho realizado pelo Ministério do Trabalho. Então, a doutora Ana Costa, que quem coordena hoje esse programa, é uma das referências no Brasil sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu acredito que isso contribuiu para que as empresas colocassem isso como uma prioridade. A gente visita outros estados e percebe que, às vezes, né, as empresas ainda não estão no mesmo nível de maturidade do que no Rio Grande do Sul. Porém, tem existido um trabalho de equalizar isso no Brasil inteiro. Então, a gente percebe muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro também, Pernambuco tem um trabalho bastante forte nesse sentido. Então, eu diria que é mais difícil onde daqui a pouco a fiscalização não é tão intensa e as empresas ainda não conhecem tanto sobre o tema. O mercado de trabalho é uma afirmação muito clara, as pesquisas demonstram que é uma disparidade entre o salário do homem e da mulher. Sendo que o homem, em média,
recebe um salário maior do que o das mulheres, mesmo na mesma função. Vamos agora tratar com pessoas com deficiência. Como é que isto se equilibra no mercado de trabalho? Hoje, conforme os últimos dados da RAIS, as pessoas com deficiência têm uma média salarial mais alta do que pessoas sem deficiência. Esse é um dado que causa uma dúvida, né? Mas o porquê disso? E se a gente for analisar a realidade do Brasil, é empregar mais pessoas com deficiências leves ou moderadas. Então, vamos pegar um exemplo, né? A pessoa com uma visão monocular, ela não enxerga de um dos olhos. Hoje é considerado para a lei de cotas. Essa é uma pessoa que ela não tem uma necessidade de adaptação muito grande. Então, vamos supor, ela faz um trabalho administrativo, ela tem a oportunidade de conseguir essa vaga em várias empresas. Então, consequentemente, ela vai buscar aquela que tenha uma atratividade maior para o seu negócio, né? Então, isso acaba, de certa forma, fazendo com que a média seja um pouco mais alta. Quando a gente vai para deficiências mais severas, a gente entende que as pessoas topariam até trabalhar por um salário menor do que o que elas efetivamente deveriam. Ou seja, o mercado de informação, mas com grandes avanços, não tenho dúvida de que estamos avançando. A própria Lisa Sense já havia colocado esses avanços concretos no nosso cotidiano e o Guilherme agora consolida esses avanços no mercado de trabalho. Guilherme, muito obrigado pela tua presença, uma enorme satisfação ter recebido. Sucesso nesse empreendimento. Agradeço a audiência de todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade.